Pense em uma promessa solene feita olhos nos olhos. Eu nunca vou te deixar. Sempre estarei ao seu lado. Você é o homem da minha vida. Agora, imagine que dias depois, essa mesma mulher some. Sem explicações, sem mensagem, sem despedida. O que aconteceu? Por que ela jurou amor eterno e de repente desapareceu? Hoje vamos desvendar esse mistério. E o que está por trás dele vai mexer com tudo o que você acredita sobre relacionamentos. E eu prometo, a última revelação é a mais poderosa de todas. Antes de mergulharmos nesse tema profundo e incômodo, quero te pedir um favor que pode transformar esse canal e, ao mesmo tempo, fortalecer a sua caminhada de conhecimento. Se inscreva agora no canal Black Pill Feminina. Deixe seu like e comente o que você já viveu ou viu de parecido com essa situação. Compartilhe esse vídeo com quem precisa abrir os olhos. O que você vai ouvir aqui hoje pode mudar para sempre a forma como você enxerga o comportamento feminino, especialmente sob uma análise crítica da Red Pill, aquela que poucos têm coragem de fazer. Essa história de prometer amor eterno e depois desaparecer é mais comum do que parece. E não estamos falando de casos extremos ou de pessoas mal intencionadas, mas de um padrão de comportamento feminino que muitos homens ignoram, e que pode ser devastador quando não compreendido. A análise tradicional da Red Pill costuma justificar isso com termos como hipergamia, dualidade de estratégias reprodutivas ou instinto de sobrevivência emocional. Mas será que é só isso? Ou estamos esquecendo de olhar para o que está por trás dessa performance emocional tão convincente quanto frágil? O psicólogo e escritor Dr. Sean T. Smith, no livro The Tactical Guide to Women, explica que muitos homens se iludem com o que ele chama de afinidade emocional superficial. É quando uma mulher projeta uma conexão intensa no início, mas essa intensidade não é sustentável, porque foi construída em cima de carência, idealizações ou conveniências temporárias. O problema é que, para muitos homens, essa ilusão inicial é confundida com o compromisso real. A crítica Red Pill mais profunda, e menos popular, vai além do argumento biológico. Autores como Richard Cooper, em The Unplugged Alpha, e os escritos de Alexander Cortez, apontam que a mulher moderna aprendeu a usar a linguagem emocional como uma ferramenta de manipulação inconsciente, não necessariamente por maldade, mas por condicionamento. Quando ela diz amor eterno, muitas vezes está dizendo: estou profundamente conectada com você nesse momento. Mas se esse momento passar, ela também passa. E aí, meu irmão, o que era eterno vira passageiro, e o homem fica perdido, tentando entender como alguém que jurava estar ao seu lado para sempre desapareceu sem deixar rastro. A resposta começa a ser revelada agora, mas o mais importante ainda está por vir. Se você já viveu algo assim ou conhece alguém que passou por isso, escreve nos comentários. Ela também sumiu do nada? Como isso te afetou? O desaparecimento emocional de uma mulher que prometeu amor eterno não é um ato isolado. É parte de um processo psicológico e social mais amplo, muitas vezes invisível aos olhos dos homens, que ainda acreditam em palavras mais do que em atitudes. A maioria não percebe que vivemos em uma cultura onde a validação momentânea supera o compromisso duradouro. E isso é ainda mais evidente quando analisamos a forma como as mulheres processam vínculos afetivos na era moderna. O sociólogo Zygmunt Bauman escreveu sobre o conceito de amor líquido, no qual os relacionamentos se tornaram frágeis, descartáveis e extremamente sensíveis ao menor sinal de desconforto. Isso se aplica diretamente a esses casos, em que ela jura amor eterno, mas desaparece ao menor sinal de conflito, tédio, ou quando surge uma nova possibilidade mais excitante. Esse padrão é alimentado não só pela cultura digital, mas por um ambiente emocional onde o imediatismo é recompensado e a paciência é vista como fraqueza. Na crítica Red Pill, há uma visão que precisa ser desafiada. Muitos repetem como um mantra: ela sempre vai trocar você por alguém melhor. Mas essa simplificação desconsidera um fator ainda mais profundo. Ela não está apenas trocando você por outro homem. Está trocando uma sensação interna por outra mais estimulante. O problema não é só você,
É o fato de que ela está sempre em busca de um estado emocional que valide sua autoimagem momentânea. E quando você deixa de provocar esse estado, ela se convence de que o amor acabou. É aí que mora o perigo. Ela não te abandona porque deixou de te amar de fato, mas porque deixou de sentir o que sentia por você. E como foi ensinada a acreditar que sentimentos são a bússola da verdade, ela segue essa bússola, mesmo que te leve ao abandono. E isso, meu irmão, é o tipo de verdade que dói, mas liberta. Você já se perguntou quantas vezes ela confundiu intensidade com amor verdadeiro? Quantas promessas foram feitas no calor da emoção e quebradas na frieza do silêncio? Se essa parte fez sentido para você, comenta aqui embaixo. O que você acha dessa ideia de que sentimentos momentâneos definem decisões eternas? Quero saber sua opinião. Agora vamos nos aprofundar ainda mais na raiz desse comportamento. Existe algo chamado projeção emocional romântica. É quando uma mulher projeta em um homem tudo o que ela espera sentir, e não necessariamente quem ele é. É como se ela estivesse apaixonada pelo reflexo dela mesma em você. Enquanto você proporciona essa sensação, você é o homem dos sonhos. Mas no momento em que a imagem se desfaz, ela se retira, como se tivesse acordado de um sonho. O problema? Você achava que era real. E não é que ela mentiu de propósito. O mais assustador é que muitas vezes ela acreditava mesmo naquilo que dizia. Só que o amor para ela não é um compromisso consciente como costuma ser para o homem. É um estado emocional. E estados emocionais, como qualquer um sabe, mudam. É por isso que tantos homens ficam confusos quando ela desaparece. Porque para ele, amor eterno era um pacto. Para ela, era uma sensação. Essa diferença brutal de percepção é amplamente ignorada pela Red Pill tradicional. Autores como Rollo Tomassi, em The Rational Male, tratam isso de forma objetiva, mas há uma camada mais sutil que ele não explora profundamente. O peso do narcisismo emocional na mulher contemporânea. Quando tudo gira em torno do que ela sente, e não do que ela constrói, o amor deixa de ser uma estrada e vira um parque de diversões emocional. Você entra, diverte, encanta, mas uma hora o ingresso acaba. E se você não representa mais estímulo, novidade, drama ou idealização, ela simplesmente se retira e não se despede. Porque se despedir implicaria reconhecer que o que vocês tinham era real. E na mente dela, se o sentimento passou, então, nunca foi tão verdadeiro assim. E aqui está o ponto mais duro dessa análise crítica Red Pill. A maioria dos homens não está preparada para lidar com a efemeridade emocional da mulher moderna. Eles ainda vivem sob o mito da reciprocidade eterna. Acham que se foram sinceros, leais e presentes, receberão o mesmo. Mas o amor para ela é uma resposta ao que sente, não ao que você oferece. É por isso que tantos relatos de desaparecimentos emocionais têm uma coisa em comum. O homem nunca entendeu o que aconteceu, porque ele esperava lógica onde só havia emoção. Esperava continuidade onde só havia impulso. Esperava fidelidade onde só havia reflexo de um momento. Se você chegou até aqui, comenta. Você já viveu esse tipo de projeção emocional? Como foi perceber que aquilo que parecia amor era só uma fase para ela? Agora vamos nos aprofundar ainda mais na raiz desse comportamento. Existe algo chamado projeção emocional romântica. É quando uma mulher projeta em um homem tudo o que ela espera sentir, e não necessariamente quem ele é. É como se ela estivesse apaixonada pelo reflexo dela mesma em você. Enquanto você proporciona essa sensação, você é o homem dos sonhos. Mas no momento em que a imagem se desfaz, ela se retira, como se tivesse acordado de um sonho. O problema? Você achava que era real, e não é que ela mentiu de propósito. O mais assustador é que muitas vezes ela acreditava mesmo naquilo que dizia. Só que o amor, para ela, não é um compromisso consciente como costuma ser para o homem. É um estado emocional. E estados emocionais, como qualquer um sabe, mudam. É por isso que tantos homens ficam confusos quando ela desaparece. Porque para ele, amor eterno era um pacto. Para ela, era uma sensação. Essa diferença brutal de percepção é amplamente ignorada pela Red Pill tradicional. Autores como Rollo Tomassi, em The Rational Male,
Tratam isso de forma objetiva, mas há uma camada mais sutil que ele não explora profundamente: o peso do narcisismo emocional na mulher contemporânea. Quando tudo gira em torno do que ela sente, e não do que ela constrói, o amor deixa de ser uma estrada e vira um parque de diversões emocional. Você entra, diverte, encanta, mas uma hora o ingresso acaba. E se você não representa mais estímulo, novidade, drama ou idealização, ela simplesmente se retira e não se despede, porque se despedir implicaria reconhecer que o que vocês tinham era real, e na mente dela, se o sentimento passou, então nunca foi tão verdadeiro assim. E aqui está o ponto mais duro dessa análise crítica Red Pill. A maioria dos homens não está preparada para lidar com a efemeridade emocional da mulher moderna. Eles ainda vivem sob o mito da reciprocidade eterna. Acham que se foram sinceros, leais e presentes, receberão o mesmo. Mas o amor, para ela, é uma resposta ao que sente, não ao que você oferece. É por isso que tantos relatos de desaparecimentos emocionais têm uma coisa em comum: o homem nunca entendeu o que aconteceu, porque ele esperava lógica onde só havia emoção, esperava continuidade onde só havia impulso, esperava fidelidade onde só havia reflexo de um momento. Se você chegou até aqui, comenta. Você já viveu esse tipo de projeção emocional? Como foi perceber que aquilo que parecia amor era só uma fase para ela? Chegamos ao ponto mais profundo e mais importante de toda essa reflexão, e talvez o mais desconfortável também, porque agora não vamos mais falar apenas sobre ela. Vamos falar sobre você. Sobre o motivo pelo qual tantos homens, mesmo depois de serem abandonados sem explicação, ainda continuam buscando esse mesmo tipo de mulher. A verdade é que o desaparecimento dela revela algo muito mais sério: a ilusão que você alimenta sobre o amor. Você acredita que, se for bom o suficiente, fiel o suficiente, intenso o suficiente, ela vai ficar. Mas o problema não é a sua intensidade. O problema é onde você deposita essa intensidade. Quando um homem entrega tudo de si a uma mulher que está apenas vivendo o momento, ele se transforma num símbolo do passado assim que o momento passa. E ela segue em frente buscando a próxima emoção. Mas você fica preso, não por ela, mas pelo ideal que você criou dela. Essa é a armadilha que a análise crítica da Red Pill tenta desarmar. Não se trata de odiar as mulheres ou de se tornar frio. Trata-se de entender a natureza do vínculo. E a verdade é essa: a maioria das mulheres modernas não foi ensinada a amar com sacrifício, mas sim com conveniência. Não foi ensinada a escolher um homem para construir, mas a viver experiências que a façam sentir algo intenso. Quando a intensidade acaba, ela vai embora. E você chama isso de traição. Mas para ela, é só seguir seu coração. E agora, escuta isso. O motivo pelo qual ela desapareceu depois de jurar amor eterno é porque ela já tinha ido embora emocionalmente muito antes do silêncio físico. Ela apenas estava esperando um novo estímulo, um novo foco, um novo homem, ou uma nova sensação, para justificar o salto. E esse é o segredo que poucos têm coragem de admitir. Para muitas a promessa não era mentira, era só provisória. Você precisa parar de aceitar migalhas emocionais só porque vieram com palavras bonitas. Precisa deixar de lado a ilusão de que existe segurança emocional, onde há apenas instabilidade disfarçada de paixão. A grande virada começa quando você percebe que o amor verdadeiro exige mais do que sentir. Exige decisão, exige construção e, principalmente, exige reciprocidade. Se ela desapareceu, não insista. Não suplique. Não se sabote. O sumiço dela diz mais sobre a forma como ela ama do que sobre o quanto você vale. E, acima de tudo, serve como um alerta brutal. Pare de projetar lealdade onde só existe desejo passageiro. Comece a observar atitudes e não apenas declarações. E lembre-se, palavras são baratas, emoções são voláteis, mas caráter, esse sim, é eterno. Se você assistiu até aqui, comenta agora. Qual foi o momento em que você percebeu que tudo o que ela dizia não passava de emoção momentânea? Compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa acordar. Deixa o like, se inscreva no canal Black Pill Feminina e ativa o sininho, porque aqui a verdade vem sem filtro.
E antes de sair, na tela final vão aparecer 2 vídeos. Um deles vai te mostrar por que muitos homens bons estão sendo descartados, mesmo fazendo tudo certo. O outro vai te revelar o segredo por trás do comportamento emocional imprevisível das mulheres modernas. Escolha um e descubra o que mais ninguém está te contando. Nos vemos lá.